E aí, rapaziada, eu sou o João. Fala, rapaziada, eu sou o Marcelo e hoje a gente está estreando aí a nossa segunda série do canal, que é sobre histórias de Copa. E, bom, a gente escolheu uma história que marcou muito a gente, a Copa do início da nossa adolescência aí, com um jogo simplesmente espetacular, que é Gana e Uruguai. Acho que não só o jogo, como a Copa. Acho que essa, para mim, foi a Copa mais marcante que eu já assisti. Acho que muitos elementos que ficaram para a história. Acho que a primeira e até hoje única Copa na África, Vuvuzela, Jabulani, Shakira e outras coisas mais que tornam essa Copa fantástica. E esse jogo acho que foi o ápice, acho que até mais que a final, né? Esse é o jogo memorável. Quando a gente pensa em Copa de 2010, a gente pensa nesse jogo. Com certeza. Cara, a Copa, acho que Vuvuzela, ninguém sabia o que era depois da Copa e todo mundo sabe o que é uma Vuvuzela hoje em dia. Acho que o fato de ser uma primeira Copa na África é, cara, sensacional. E, puta, tudo. Cara, acho que a bola, acho que a única bola que ela pode ser mais famosa que algum jogador das principais seleções. Acho que tem mais gente que sabe quem é Jabulani do que quem é o Futilha aqui da lateral do Uruguai. Sem medo de errar, eu faço essa afirmação. Já jogou no peixão, diga-se de passagem. Eu me lembro. Mas falando um pouco de Uruguai, quem é esse Uruguai que chegou nessa Copa de 2010? Na chegada é um Uruguai que vem de uma eliminatória turbulenta, que vem de uma classificação na repescagem. É um Uruguai que não é visto como favorito para essa Copa, mas é aquele Uruguai de sempre, com uma linha forte, defensivamente falando, e com a expectativa de ter talento, de ter resolução de problemas no seu ataque. E teve. Furlan foi o craque da Copa, por exemplo, e Soares e Cavani acho que afloraram para o mundo do futebol, né, depois dessa Copa. Exatamente. Você tinha um cara igual o Forlan, já consagrado, bastante rodado, que era o camisa 10, era o principal jogador, e você tinha Soares e Cavani, que pós-Forlan viraram os dois pilares aí da seleção do Uruguai, né? Ao longo aí dos anos seguintes até hoje, inclusive. Apesar dos dois já terem idade um tanto quanto avançada, eles ainda são, acho que os dois principais jogadores da seleção, né? Só um detalhe, ouso dizer que Diego Forlan foi o homem que melhor tratou a Jabulani, considerando todos os jogadores do futebol mundial. Concordo, ele domou essa selvagem bola como ninguém e fez gols jabulanescos. Famoso gol da Jabulani, bola forte, curva, caixa. Acho que ele fez isso muito bem feito. Fez isso, inclusive, nesse jogo que a gente veio para contar a história. E isso, com certeza, ajudou muito ele a se tornar o grande craque da Copa de 2010, né? Sim. Acho que só explicando um pouco como que o Uruguai chegou, a gente já falou como o Uruguai chegou na Copa, agora explicando como ele chegou até esse jogo, que a gente vai contar aqui, que foram as quartas de final. O Uruguai caiu no grupo A, onde a cabeça de chave era a África do Sul, e era muito imprevisível esse grupo. A África do Sul como cabeça de chave, tendo a responsabilidade de sediar a Copa, a primeira Copa na África, era candidata a se classificar, apesar do futebol sul-africano nunca ter sido grandes coisas. Mas aí caiu Uruguai, México e França no grupo. Então era um grupo muito embolado. A França era apontada como favorita e os outras três iam brigar pela segunda posição. Mas não foi nada disso que aconteceu. O Uruguai sofreu na estreia contra a França num 0-0, mas depois nadou de braçada nesse grupo, deitou na África, deitou no México. A França foi a decepção. O Uruguai passou em primeiro. Pegou uma Coreia do Sul bem postada, que é uma seleção asiática, talvez a seleção asiática com mais presenças em Copa, uma seleção chata de jogar. Fez 2-1, não foi tão complicado quanto o placar parece, chegou bem sólida para as quartas de final, então era uma seleção que era apontada como favorita, bastante favorita contra a Gana, porque era uma seleção que cresceu muito durante a Copa e tinha craques ali, ela mostrou durante esses jogos, tinha craques no ataque. Acho que uma coisa que vale ressaltar também é que, falando mais um pouco da Copa,
que a África do Sul tinha todo esse clamor de toda a massa torcendo para a África do Sul e tal, e o cartão de visitas foi muito maneiro, né? Tipo, o primeiro jogo da Copa contra o México, que é uma seleção chata, pô, o Tchabalala mete aquele cruzado de canhota lá, mostrando também o que ia ser a Jabulani já logo no primeiro jogo. Então, pô, foi tudo muito massa. E o povo africano num calor ali muito top, que mostrava que talvez pudesse vir uma surpresa. Mas, de fato, o grupo era muito embolado e tinha uma França numa fase de transição, né? Acho que vinha de uma geração muito top, que já não tinha mais Zidane, tinha o Henry ali, talvez, nos seus últimos flashes. Enfim, e aí acabou sendo uma grande decepção do grupo aí. E o Uruguai, e isso reforçou o Uruguai como favorito para chegar naquelas quartas de final. E podemos falar um pouquinho de Gana agora, né? Explicar o contexto da seleção ganesa. A seleção Devemos. ganesa, ela fez a sua estreias em Copa em 2006 e já chegou nas oitavas de final contra o Brasil, aquela inesquecível pedalada do Ronaldo na frente do goleiro, e já toma um 3-0 do Brasil, mas na primeira participação vai às oitavas de final. Na segunda participação, na próxima Copa, faz história, chega nas quartas de final. Ela cai num grupo onde ela não era apontada como favorita, talvez brigaria pela segunda posição. Ela acaba ganhando da Sérvia no primeiro jogo, empata com a Austrália, perde para a Alemanha, mas consegue a classificação com 4 pontos aí em segundo lugar do grupo. Mas, como a maioria das seleções africanas, ela se mostra uma seleção talentosa e pouco organizada, muito física, mas pouca sabedoria, pouca inteligência de jogo. Ela vai contra os Estados Unidos numa oitavas de final, onde pega uns Estados Unidos talvez melhor preparado de todos os tempos, e não era favorita e se classifica. Então ela vem sendo surpresa atrás de surpresa e chega nas quartas de final também como zebra. O João pontuou muito bem. Acho que era um time que vinha com a força de ter chego nas oitavas de final já na Copa anterior. Acho que isso impulsionou a classificação deles para essa Copa de 2010. Acho que brigava com a Sérvia para ser a segunda força do grupo. Talvez a Sérvia fosse mais favorita que Gana para ser a segunda força do grupo. Sérvia fez uma má Copa. Gana tinha alguns jogadores que já estavam tendo algum destaque no cenário mundial, né? O Kevin Prince Boateng, o Montari no Milan, o Gian, que acho que era o grande destaque. E aí as oitavas de final era o grande paradoxo, né? A tática com um talento mediano contra talvez um pouco de desorganização, com muita força física e alguns talentos individuais mais marcantes do que os talentos dos Estados Unidos. E reforço novamente que acho que a massa ali, aquele calor do estádio naquele momento fez toda a diferença para a Gana passar por cima dos Estados Unidos e chegar para o tão marcante confronto contra o Uruguai. Só exaltando um pouco os Estados Unidos era aquela seleção que havia dado trabalho na Copa das Confederações para o Brasil. É uma seleção muito forte como time, era a seleção que a gente falava, quando os Estados Unidos vai se tornar uma potência, está muito perto disso. Exato. Hoje a gente já acho que regrediu um pouco nisso, mas era um Estados Unidos que era favorito, ele deixou a Inglaterra em segundo lugar do grupo, classificou em primeiro, fez um confronto de oitavas de final, Alemanha e Inglaterra. Então os Estados Unidos dificilmente não iria entrar como favorito nesse jogo. Mas a seleção de Gana surpreendeu e chegou onde a gente queria que ela chegasse, no grande jogo. Não, exatamente, os Estados Unidos fez a final da Copa das Confederações, um 3-2 contra o Brasil, o gol do Lúcio de cabeça no finalzinho, saiu chorando. Teve isso que você mencionou lá da fase de grupos, que reforçava ainda mais que poderia ser uma quase potência. A gente até comentou no outro vídeo, né? Que os Estados Unidos, talvez hoje, apesar de ter mais talento, parece estar mais distante de virar potência, porque esse time foi muito marcante, talvez tenha distorcido um pouco a própria evolução do futebol estadunidense, né? E esse time dos Estados Unidos fez muito. Bom, partindo um pouco para o jogo. Grande jogo. Grande jogo, grandíssimo jogo que dá tema a esse vídeo. Começamos com surpresas. O homem,
O homem que só bate, ele era taxado assim antes desse jogo. Sully Montari, um volante de marcação, um volante que gosta de um tornozelinho, Gosta da mas mordidinha. pegou a Jabulani e pôs efeito na menina e ela foi morrer nos fundos das redes do É, goleiro Muslera. 1-0 Gana. Primeiro tempo. Olha a seleção africana aí. tratou ela do jeito que ela gostava. Da seleção ele tinha um pouco mais de liberdade do que ele tinha no Milan. E chegou com personalidade, a seleção vinha, pô, duas ótimas classificações, né? E nem já mencionou. Então o homem estava com confiança, meteu-lhe o bago e a bola entrou. Terminou o primeiro tempo, 1-0 para a Gana, mas com 10 minutos do segundo tempo, chegou os cachinhos dourados. O príncipe do Shrek. O O príncipe homem. do Shrek. Cobrança Como a de gente já falta do lado falou. esquerdo do campo e o homem já bulanou. É o cara que melhor tratou a bola. A Jabulani é apaixonada por ele. E a gente ficou nessa Copa também. Mais um dele, mais um de falta, mais um botando efeito absurdo na Jabulani. Jogo empatado. Jogo que depois do empate ficou truncado, foi para prorrogação. Jogo truncado. Até o segundo tempo da prorrogação. Que a Gana, acho que impulsionada pela força do estádio, acho que a gente estava até comentando aqui nos bastidores. Tirando o Uruguai, quem não torce, tirando os uruguaios, quem não estava torcendo para a Gana é maluco. Acho que a Gana era a grande sensação da Copa, todo mundo queria ver. Então, além do estádio pulsando, acho que ela estava sendo empurrada por o mundo torcendo por ela. E no segundo tempo ela começa, segundo tempo da prorrogação, ela começa a pressionar, 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 até que, fala Marcelo, Até que um cruzamento na área, finalização com o endereço certo, Muslera rendido, até que, como um gato, Luiz Soares surge para mudar tudo. Gente, grave essa informação. 120 minutos de partida. Se essa bola, se fosse gol, acabava tudo. Acabava tudo. Tinha mais a saída no meio campo e um chutão para frente. É o que tinha para acontecer depois desse, se esse gol saísse. ah, Marcelo, mas não é gol, mas foi pênalti, vai ser gol. É o que todo mundo pensava. Asamoah Gyan, o homem na bola, com toda a África no seu pé direito, com o pé não respondendo ao cérebro, respondendo ao coração, como diria um grande narrador, na narração de um grande jogador. Chutou com toda a vontade do mundo e a Jabulani o traiu. Explodiu no travessão. E o Soares comemorava do lado de fora. O cartão vermelho tinha valido a pena. Eu tô O inteirinho Uruguai tinha arrepiado uma aqui. segunda chance. Até o couro cabeludo tá arrepiado aqui, lembrando. A imagem do Soares saindo chorando, escorado no massagista, sei lá quem era. E por um breve momento ele olha para trás e a bola explodindo no travessão e ele já comemora. E aquele. Puta merda, não teve quem não se emocionou nesse momento. E, E o jogo vai enfim, para os pênaltis. exatamente. Não O tem o jogo que vai para fazer. O os jogo vai para os pênaltis. pênaltis. A Zamogia bate nos pênaltis, faz nos pênaltis. Mas um ganês erra. Chega 4-4. Última cobrança. Sebastian é louco. Abreu. Cavou. Não tenho o que falar. Cavou. Não tenho o que falar. Viu? Ó, eu fico com vontade de chorar, cara. Viu? De segunda-feira ali, se sai um pênalti no futebolzinho que eu jogo, eu não tenho coragem de dar uma cavadinha. O cara na Copa, último pênalti, pra ir pra uma semifinal, cavou. Aí é brincadeira. Só um parênteses aqui que o Poça é o melhor batedor de pênalti que eu já vi ao vivo. Um dia, quem sabe, a gente começa a fazer um desafio aqui, vocês vão ver. O homem é diferente. Mas é isso. O atacante menos talentoso dos três, até porque ele não era titular, mas talvez um com mais personalidade, um maior personagem, se tornou o segundo maior personagem do jogo com esse pênalti de cavadinha. Se já não estava bom bastante o quão caricato estava esse jogo, a cavadinha selou de vez o nível de história que esse jogo foi.
É isso, rapaziada. Deixa É seu isso. like, se inscreve no canal. Tamo junto.